Durante o Sermão da Montanha, o Salvador ensinou a conhecida oração do Pai Nosso. Esta bela oração é oferecida por bilhões de pessoas ao redor do mundo, sendo um exemplo maravilhoso de como oferecer nossas preces. Além desta oração, temos vários outros registros de orações oferecidas pelo Salvador durante seu ministério mortal. Estudar e aprender cada uma das orações de Nosso Senhor pode nos ajudar a melhorar nossa própria adoração ao Pai. Enquanto o Senhor proferiu o Sermão da Montanha, ensinou a multidão a orar, começando com: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui o Salvador se dirige ao Pai de forma pessoal, porém reverencial. A expressão santificado seja o vosso nome é uma forma de louvor e demonstra mais do que apenas gratidão, mas reconhecimento do caráter e dos atributos de Deus. Não apenas agradecemos a Deus por nos abençoar, mas o louvamos por quem Ele é. Em seguida, o Senhor nos ensina como devemos orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Nos tempos antigos, as mulheres passavam uma porção significativa do seu tempo moendo o grão, amassando e assando o pão de cada dia para a sua família. O pão era o alimento básico das refeições, e era considerado sagrado devido à sua importância no sustento da vida. Assim, somos ensinados que Deus deseja que oremos por nosso sustento diário. O pão nosso de cada dia também nos lembra do maná, que o Senhor deu a Israel no deserto, e de nossa própria necessidade de tomar diariamente o verdadeiro pão da vida, o Salvador Jesus Cristo. Jesus conclui a oração com: E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. O Salvador ensina aqui que devemos orar por forças para vencer o pecado, ensinando que não devemos pensar que podemos fazer isso sozinhos. Até mesmo Salvador orou para ter forças enquanto estava no Getsemane, mostrando-nos através de seu exemplo como superar nossas maiores provações. Outra oração do Salvador se refere a quando ele alimentou a multidão de 5.000 pessoas, segundo o Evangelho de João, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. Note que, segundo João, o Salvador não abençoou aquele pão, mas ofereceu agradecimentos. Isso também está em Mateus e Marcos, quando 4.000 pessoas foram alimentadas. Quando Jesus, da mesma maneira, ofereceu apenas agradecimentos. Igualmente, a oração oferecida pelo Salvador ao ressuscitar Lázaro dos mortos é uma oração de gratidão, e não para pedir um milagre. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Isto não significa que Jesus não orou por milagres. Talvez o Salvador esteja nos ensinando como isso, que expressar gratidão, tem muito mais poder do que pedir milagres. O momento e a circunstância de quando Jesus orava também são significativos. Embora tenhamos apenas a palavra de algumas das orações do Salvador, sabemos que Jesus orava com frequência. Estes momentos de oração incluem quando Jesus foi batizado, após curar as pessoas, antes de caminhar sobre as águas, antes de escolher e chamar seus discípulos, na transfiguração, na última ceia, no Getsemane e na cruz do Calvário. Cada uma dessas orações foi oferecida antes ou após eventos significativos da vida de Cristo, nos momentos em que o Salvador sabia que precisaria de mais força e inspiração do Pai. Em muitas dessas situações, as Escrituras também ensinam que as orações foram oferecidas cedo pela manhã ou duraram toda a noite, mostrando que Jesus não ofereceu apenas orações curtas e simples. Ele também orava frequentemente pelos outros, como pela fé de Pedro, por seus discípulos e por toda a humanidade durante a grande oração intercessória no Getsemane, e por seus inimigos enquanto estava na cruz. As Escrituras também ensinam que Jesus orava frequentemente no topo de montanhas.
em desertos silenciosos, em jardins e no belo Templo de Jerusalém. Embora esta seja apenas uma pequena amostra das muitas orações e lições que podemos aprender com o Salvador, o estudo de como, quando e por que o Senhor orou pode acrescentar muito à nossa adoração pessoal. Na verdade, o Salvador não apenas pregou sobre como orar, mas demonstrou várias vezes como fazê-lo através de seu exemplo. A oração era parte integral de sua vida. Ele louvava o Pai por sua grandeza. Ele orou pedindo forças diárias para ter poder e inspiração de Deus. Oferecia gratidão ao invés de apenas pedir. Ele orou nos momentos em que mais precisava de força. E talvez o mais importante, usou a oração para abençoar nossas vidas. Quando expiou, sofreu e morreu por nós, para podermos ter nossas orações respondidas por nosso Pai Celestial.